Olá, meus amigos, esse vídeo é para você que foi chamado de negacionista durante todo o ano passado. Chegou a hora da sua vingança, da sua redenção. Chegou a hora de você ter aquele delicioso prazer na vida de dizer: eu estava certo e você estava errado. Esse é o vídeo para você mandar para aquele amigo chato que andava de moto de máscara, que ficava te vigiando para ver se você não estava cumprindo o lockdown e que encheu o saco na reunião da escola dos seus filhos, exigindo que todo mundo usasse máscara. Mas antes eu tenho que fazer um aviso legal. Esse vídeo não constitui nenhuma recomendação de saúde. Ele é uma discussão jornalística de políticas públicas. Todas as informações aqui descritas vêm de fontes confiáveis. Se você quiser dica de saúde, ouça o seu médico. E se você está impressionado com a politização da saúde, das universidades, das instituições científicas, se você está perplexo com a polarização do mundo, talvez você deva considerar a possibilidade de se tornar meu aluno no curso Fim da América e do Mundo como Conhecemos. Lá eu conto com algumas das maiores autoridades americanas como professores convidados para te explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Tudo de forma roteirizada, resumida, didática e com alta qualidade de vídeo e áudio. E em português, é claro. Clica aqui no link da descrição do vídeo para você se pré-inscrever com desconto exclusivo e assistir de graça as 2 primeiras aulas. De graça. É um curso que você vai sair equipado para qualquer discussão política. Talvez por isso a maioria dos meus alunos não caiu em nenhum dos contos do vigário dessa pandemia de Covid-19. Primeiro, vamos recapitular o seguinte. Durante toda a crise de Covid-19, o que a mídia dizia? O vírus veio de um wet market Wuhan, de um pangolim. Ele era altamente transmissível, inclusive por superfícies, portanto, parques, qualquer lugar onde múltiplas pessoas tocassem deveriam ser fechados. O ideal era lavar as compras com água sanitária. Para combater a transmissão do vírus, deveríamos ficar a 2 metros de distância usando máscaras, mesmo de pano, usada, aliás, pelo Joe Biden e companhia. Crianças precisavam ser retiradas das escolas e, caso voltassem, precisariam usar máscaras. As vacinas, que teriam mais de 90% de eficácia, preveniriam a contaminação e a transmissão. Por isso, precisaríamos de um passaporte sanitário. A imunidade de rebanho era um mito, e os modelos do Imperial College mostravam 2,2 milhões de mortos nos Estados Unidos e 1,5 milhão de mortos no Brasil apenas em 2020. Com base nesse modelo, a única forma, inicialmente, de achatar a curva, mas posteriormente de controlar a pandemia, era através de lockdowns, fique em casa, cuja severidade variava de acordo com a situação. Vejam, esses não são espantalhos, mas uma descrição precisa e honesta das teses defendidas virtualmente por toda a mídia e pelos especialistas que ela selecionava para serem ouvidos e entrevistados. Essas foram as teses chamadas mainstream, que orientaram diversos líderes mundiais, governadores brasileiros, inclusive. Essa era a tese vigente e defendida pelo STF, pelo TSE. Essa era a ciência. E ai de quem desafiasse. Não importava as credenciais científicas, não importava a racionalidade do argumento, não importavam as evidências e certamente não importava o bom senso. Esses que negassem esses fatos seriam chamados de negacionistas. Seriam perseguidos nos seus empregos, seriam censurados e removidos de todas as plataformas, inclusive aqui do YouTube. Em outras palavras, seriam cancelados. Seriam e foram perseguidos pela mídia e até pelo Congresso Brasileiro em uma comissão parlamentar de inquérito, popularmente apelidada de CPI do Circo, ou até mesmo perseguidos por um inquérito do Supremo Tribunal Federal. América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.findamerica.com. William Bonner, o âncora do principal telejornal brasileiro, traduziu perfeitamente essa postura e ameaçou em um editorial do dia 19 de julho de 2021. Haverá consequências. Em seguida, no mesmo editorial, justificou. Porque tudo tem vários ângulos, e todos devem ser sempre acolhidos para discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo as coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia, em casos assim, não há 2 lados. Esse é o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir. Eu não estou inventando, na internet.
Não há dois lados válidos e haverá consequências para quem estiver do lado errado, do que todos enchiam a boca para chamar de a ciência. Lembram disso? Políticos sinalizando virtudes, dizendo que estavam do lado da ciência. Seus amigos, da mesma forma. Pois é, meus amigos. Pois e se eu disser a vocês que a ciência, essa mesma, comprovou que todas, eu repito, todas as teses que eu citei agora há pouco estavam completamente equivocadas. E quando eu estou dizendo completamente equivocadas, eu não quero dizer que foram refutadas por um ou outro estudo obscuro sobre o qual ninguém está comentando. Eu quero dizer que o consenso se moveu nessa direção e ela passou a ser amplamente discutida, e em alguns casos passou a tese majoritária, inclusive na própria velha mídia dos Estados Unidos. Podemos começar falando sobre as origens do vírus. A tese de que vinha de um laboratório é antiga e tinha sido escondida debaixo do tapete pelo próprio Dr. Anthony Fauci. No Brasil, eu fui o primeiro a falar sobre o assunto na grande mídia no programa Pânico da Jovem Pan no ano passado, alguns de vocês devem lembrar. O presidente Bolsonaro também falou a respeito e foi massacrado. Bem, o tempo passou e depois até o Fantástico fazer a reportagem sobre as evidências da origem laboratorial do vírus, seguindo naturalmente a imprensa americana como eles sempre fazem. Também faz tempo que o Centro de Controle de Doenças americano admite que são raras as transmissões de Covid por superfície. Então você sabe toda aquela histeria de lavar as compras, que tinha que ter álcool gel em tudo que é lugar, de desinfetar ambientes, e que as escolas não podiam abrir porque não tinham essas condições? Sabe aquela história de fechar os parquinhos infantis? Tudo falso. Há tempos. Nunca houve evidência desse tipo de transmissão. Era tudo chute. Mas, ai de quem dissesse o contrário. Olha, você não acredita que isso não é verdade? Então, deixa eu compartilhar com você aqui, por exemplo, o próprio The New York Times. Superfícies não são a principal forma de propagação de coronavírus, diz CDC. Se você está preocupado em limpar sacolas de supermercado ou desinfetar pacotes enviados, essa orientação do CDC pode trazer algum alívio. Não é uma informação nova, a agência vem dizendo isso há meses. Ué, por que você não ouviu falar nisso? Nature, uma das principais publicações científicas do mundo. O Covid-19 raramente se espalha através de superfície. Então, por que ainda estamos fazendo uma limpeza profunda? O coronavírus por trás da pandemia pode permanecer em maçanetas e outras superfícies, mas não são uma fonte importante de infecção, diz a revista Nature. A regra dos 2 metros de distância, ou 6 pés aqui nos Estados Unidos, lembra dela? Ninguém sabe de onde veio. Segundo um oficial da própria agência reguladora americana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ex-comissário do FDA, notícia do Insider, ex-comissário do FDA, disse que a regra de distanciamento social de 6 pés, que mais ou menos dá 1,80 m, 2 metros no Brasil, é arbitrária e ninguém sabe de onde veio. As autoridades públicas simplesmente inventaram regras. Lembra daquela brincadeira de criança? O mestre mandou e vocês seguem. Bom, e as máscaras de pano que você é obrigado a colocar em qualquer prédio público, qualquer aeroporto, avião, parques da Disney, e amplamente usadas por todos, inclusive sempre de forma muito bem colocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que sempre utiliza máscaras de forma muito precisa e muito bem colocadas. Bom, a doutora Lian Wen, analista médica da CNN, e uma das principais analistas e uma das pessoas mais ouvidas pelas autoridades, pela grande mídia aqui nos Estados Unidos, acaba de dizer recentemente que hoje em dia essas máscaras não passam de uma decoração facial, decoração de rosto. Ela disse isso e até foi publicado no townhall.com, no Twitter deles. Não usem uma máscara de pano, ela está dizendo. Máscaras de pano não são muito mais do que decorações faciais. Não há lugar para elas em face a Omicron. Ora, mas o presidente dos Estados Unidos usa essas máscaras com frequência. Mas ela mesmo continua. Máscaras, todas as máscaras, não devem mais ser obrigatórias. Mais uma escolha individual. De novo, doutora Len. A ciência mudou, diz. E diz o seguinte, que usar a máscara deveria sair de uma obrigação governamental, de uma ordem governamental, que se chama aqui de mandates, né, obrigatoriedade, para uma decisão individual. O que você está
falando uma escolha individual, tipo, nós sempre dissemos que isso deveria ser, isso agora tá na CNN e virou tweet do Anderson Cooper, um dos principais âncoras da CNN. A doutora Liana Wen é, aliás, a mesma doutora que recentemente disse que todas as máscaras, todas, não só as de pano, não apenas as de pano, que as crianças foram obrigadas a utilizar, vocês devem lembrar, em escolas por todo o país, e ainda continuam utilizando em vários casos, aqui no Brasil, várias escolas permanecem exigindo essas máscaras. Ela diz que isso não é uma boa ideia. Ora, a analista médica da CNN diz que é hora de mudar. E tá aqui a notícia: analista médico da CNN apoia estados liderados por democratas que abandonem mandatos de máscaras escolares. A ciência mudou. E vários estados democratas já estão removendo, a esquerda americana já está removendo a obrigatoriedade do uso de máscara. A ciência mudou, ela disse. A ciência mudou. Só que enquanto a ciência não mudava, as escolas ficaram fechadas ou passaram para o ensino online, que destruiu o seu aprendizado. No final de 2020, o Banco Mundial estimou que uma ausência de 7 meses nas escolas aumentaria a proporção de alunos no que chamam de pobreza de aprendizagem para 63%. O Brookings Institution estimou isso em 70%. Ora, escolas como Pedro II, com seus professores que não são muito amigos do trabalho, continuam fechadas. E lembra daquela professora doente mental, e aqui eu uso o termo de forma técnica, né, não como mero adjetivo, que queria que todos usassem uma máscara parecendo do Darth Vader para que ela se dignasse a voltar a dar aulas na rede pública, enquanto ela recebia salários pagos normalmente pelos pagadores de impostos? Vocês lembram dela? A mesma que se orgulhava nas redes sociais de assediar moralmente os seus alunos a utilizarem essas máscaras? Então, ela não estava apenas errada, ela estava fazendo mal. Para crianças, máscaras não são apenas inúteis, mas nocivas. É o que está comprovando a ciência. Em um estudo publicado recentemente na revista científica The Cognitive Research, pesquisa cognitiva. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Máscaras faciais interrompem o processamento holístico e a percepção do rosto em crianças em idade escolar. E o estudo aponta as consequências disso. Ora, mas quem poderia imaginar, não? Que crianças, inclusive as do jardim de infância, não só não sabem e não sabem utilizar uma máscara corretamente, as mesmas máscaras que recentemente mostramos que não eram muito úteis, teriam um dano cognitivo de socialização. Quem poderia imaginar isso? Né? Possivelmente permanente. Sim, muitos psicólogos defendem que caso uma criança não aprenda a se socializar adequadamente até os 5 anos de idade, ela nunca mais aprenderá. Nunca mais. O Dr. Jordan Peterson, o psicólogo mais famoso do mundo, fala com frequência sobre o tema. E o que dizer das dificuldades de aprendizado de fala? Ora, todos nós aprendemos a falar, em parte, fazendo a leitura labial. Qualquer fonoaudiólogo sabe disso. Mas quem poderia imaginar essas coisas, né? Ora, talvez os próprios educadores, é a profissão deles. Mas eles estavam preocupados, muito mais preocupados, em defender os seus próprios interesses ou os seus interesses ideológicos. Enquanto isso, desde o início da pandemia, morreram apenas 770 menores de 17 anos por Covid em todos os Estados Unidos. Por favor, vejam este gráfico atualizado. Número de mortes por coronavírus atualizado até 9 de fevereiro de 2022. De 0 a 17 anos, vocês reparem, o total de mortes está aqui em cinza, 898 mil, dados o número do estatista, e de 0 a 17 anos, 795. Reparem a distribuição pelas faixas etárias mais velhas e comparem com 0 a 17 anos. É um dado muito impressionante, porque é menos que uma temporada de gripe forte. Se retirarmos as crianças e jovens com comorbidades, esses números se aproximam a 0. E agora, até a CNN está revendo a posição dela sobre as máscaras, mas só agora. Antes era proibido falar. Você, pai, que tirou seu filho da escola ou que colocou uma máscara nele por livre e espontânea vontade, eu preciso te dizer, você possivelmente fez mal para a pessoa que você mais ama. Escolas
vocês, obedecendo normas governamentais, estavam fazendo mal aos seus alunos. Algumas estão fazendo mal aos seus alunos e têm a responsabilidade, sim, de contrariar a diretriz governamental e brigar para que ela seja modificada e não exigir que as suas crianças utilizem máscara. E o responsável por essa maldade que pais fizeram involuntariamente aos seus filhos, que professores fizeram involuntariamente aos seus filhos, o responsável por isso foi a mídia, que mentiu enquanto calou, xingou e criminalizou o contraditório. De um lado, te deixaram em pânico. De outro, suprimiram informações vitais para o seu processo decisório. Eu deixo uma reflexão aqui para você. Será que não estão fazendo o mesmo com a vacinação infantil? Você responde. América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.fimdaamerica.com. Falando em vacinas, eu acho que eu preciso gastar pouco tempo aqui comprovando o que todo mundo já sabe. Pessoas vacinadas têm contraído Covid à torto e à direito, e os passaportes sanitários, além de imorais e inconstitucionais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, foram absolutamente inúteis. Eu já disse aqui que a evidência no momento mostra que as melhores vacinas, você não, Coronavac, realmente reduzem as mortes e hospitalizações em grupos mais vulneráveis. Mas nem de longe oferecem a proteção efetiva prometida. A fala de Joe Biden, amplamente reproduzida pela mídia em Town Hall da CNN de 21 de julho do ano passado, de que, abre aspas, você não pegará Covid se for vacinado, é falsa. O presidente americano mentiu. Eu falei longamente sobre a imunidade de rebanho no meu último comentário intitulado O Fim da Pandemia, certo? O link está aqui na tela para você. A imunidade de rebanho era uma teoria dos negacionistas, e agora, de acordo com boa parte dos cientistas do mundo, mais detalhes no referido vídeo, é justamente ela que deve acabar com a pandemia. Não as vacinas e muito menos os lockdowns. Chegamos aos lockdowns. Vocês lembram? Em 2020 e parte de 2021, o mundo inteiro foi fechado. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Caso contrário, morreriam 2,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, segundo o famoso modelo do Imperial College. Quem lembra? O biólogo queridinho da Vera Magalhães, o Átila Yamarino, chegou a falar em 3 milhões de mortos no Brasil em uma participação no canal My News em 23 de março de 2020. Se os lockdowns não fossem feitos, é isso que aconteceria. Depois ele reduziu para mais de 1 milhão. Mas isso seria só até agosto de 2020, 1 milhão de mortos. A mídia jogou ele em todos os programas de TV e jornais, até live com o ministro do TSE ele teve. Seja lá porque o TSE estava fazendo live a esse respeito. Mostra talvez alguma coisa sobre os propósitos do TSE. Algo precisava ser feito urgentemente. Pessoas precisavam ser presas só por andarem na rua, por irem trabalhar, por sustentarem a sua família. Vocês lembram os vídeos dos pais e mães de família tratados como bandidos, inclusive sob inação do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Então, ministro da Justiça, Sérgio Moro? Era tudo necessário em nome da ciência. E eis que não chegamos a 700 mil mortos no Brasil até agora, 2022, ou 1 milhão nos Estados Unidos. É muita gente querida. Todos perdemos alguém que amávamos. Mas bem longe das projeções originais, certo? O que houve? Se você perguntar para os Átilas da vida, eles dirão: não morreu tanta gente graças ao lockdown, senão seria pior. Entendem? Morreu gente porque não fizemos lockdowns o suficiente. E não morreu tanta gente quanto previsto porque fizemos algum lockdown. Não tem como errar a previsão assim, certo? É uma tática característica de um picareta. Só que todo picareta, mais cedo ou mais tarde, acaba desmascarado. E esses foram desmascarados com um tiro na cara que estragou o velório. Na cara, não estragar o velório. Cara, não. O baiano já era meu. 07. Dá 12 aqui. Eu explico por quê. Recentemente, a Johns Hopkins University divulgou o resultado de uma meta-análise sobre os lockdowns. E aqui eu preciso detalhar rapidamente duas coisas. Primeiro, que quando estamos falando da Johns Hopkins University, Universidade de Johns Hopkins, estamos falando simplesmente da instituição mais respeitada dos Estados Unidos quando os assuntos são de natureza médica. A mais respeitada, a número 1. Segundo, o que é uma meta-análise? É um termo técnico, mas basicamente é um tipo de estudo dos estudos.
Uma meta-análise faz um exame estatístico de dados de múltiplos estudos independentes sobre um tema para determinar uma tendência geral entre eles. No caso, os autores da Johns Hopkins revisaram 34 estudos para chegar à seguinte conclusão: os lockdowns realizados nos Estados Unidos e Europa não funcionam e os seus custos econômicos, sociais, educacionais e psicológicos superam em muito os benefícios. E o estudo, um estudo longo, publicado em inglês aqui para vocês, diz nas suas palavras: no geral, nossa meta-análise não confirma que os bloqueios tiveram um efeito grande e significativo nas taxas de mortalidade. Estudos descobriram que os lockdowns na Europa e nos Estados Unidos reduziram a mortalidade por Covid-19 em apenas 0,2%, em comparação com uma política de Covid-19 baseada apenas em recomendações de saúde. Eu vou repetir: 0,2%. Estatisticamente, isso é nada. Eles continuam. Os lockdowns contribuíram para reduzir a atividade econômica, aumentar o desemprego, reduzir a escolaridade, causar agitação política, contribuir para a violência doméstica e minar a democracia liberal. Johns Hopkins. A ciência determinou que os fechamentos foram inúteis. É hora de meia-culpa. E é claro que sempre vão aparecer os que vão criticar os estudos, esse estudo. É engraçado como qualquer estudinho vagabundo que comprovasse o lockdown, inclusive as estimativas furadas, baseadas em nada do Imperial College, eram aceitos sem questionamento. Mas uma meta-análise da Johns Hopkins University é questionada na sua minúcia. Ora, larguem o osso. É game over. O quão relevante foi esse estudo? Vamos ver como a Casa Branca reagiu à sua publicação, cortesia das legendas do Rafael Glau, do Legendagem. On the Johns Hopkins study on the lockdowns. It was this meta-analysis that came out of several studies, lockdown during the first wave of COVID in spring of 2020. It found that it only reduced COVID mortality by 0.2% in the US and Europe, and suggested they have little to no public health benefit, but severe consequences for the economy. And it suggests that lockdowns shouldn't be a part of a future pandemic response. Is that the shared view of the administration looking in the rearview mirror? Well, I would first, of course, point you to our health and medical experts for specifics on this specific scientific study. I would note that the president has been clear. We're not pushing lockdowns. We've not been pro-lockdown. That has not been his agenda. Most of the lockdowns actually happened under the previous president. What our objective has been is to conveying that we have the tools we need to keep our country open, thanks to the president's leadership and focus on fighting the virus. And that's reflected in the fact that 98% of schools are open. Over 210 million Americans are fully vaccinated. We have the tools to avoid lockdowns, and we're not moving back, and that's our intention at this point. You guys do believe then that the lockdowns were more harmful than helpful? Again, I would point you to our scientific experts on the specifics of a study, but the president's agenda, the president's approach has not been lockdowns. It has been using the tools we have to prevent that. As definições de cara de pau acabam de ser atualizadas. Agora, segundo a Casa Branca, Trump defendeu o lockdown e Biden sempre foi contra. Tira esse bicho daí. Vamos fingir que os lockdowns não foram feitos pelos estados democratas, defendidos pelos políticos democratas e pela mídia democrata, o partido do presidente Joe Biden, enquanto os republicanos, do partido do presidente Trump, brigavam para abrir o país. O importante é o seguinte: se eles estão colocando o lockdown no colo do Trump, é porque já ficou claro. Vamos fingir que o próprio Biden não tenha dito explicitamente, por exemplo, em entrevista à ABC ainda em 2020, que sim, fecharia, abre aspas, fecharia o país e ouviria, abre aspas de novo, a ciência. Mas agora, a tal da ciência mudou. Milhares de empregos perdidos, 22 milhões nos Estados Unidos, dos quais boa parte ainda não recuperados, principalmente os dos trabalhadores menos qualificados, segundo a pesquisa Opportunity Insights das universidades de Harvard e Brown, que diz, abre aspas, a recessão terminou para os trabalhadores com altos salários. As perdas de emprego persistem para os trabalhadores com salários mais baixos. Apenas nos Estados Unidos, 200 mil negócios a mais fecharam com a pandemia e outros tantos lutam para sobreviver. Quase todo mundo sofreu financeiramente. Os pequenos negócios. E, é claro, os fechamentos e as dificuldades também atingiram desproporcionalmente os pequenos negócios.
Ou você acha que a Amazon, o Facebook, o Twitter, o Google, as empresas de mídia, os mesmos que advogaram pelo lockdown, você acha que eles sofreram? As ações da Amazon, só nesse período, se valorizaram 65% desde o início da pandemia. As do Facebook, agora Meta, mais de 75%. As do The New York Times, 35%. Claramente, alguns ganharam, outros perderam. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e no Brasil. E o país que mais cresceu na pandemia, claro, foi, adivinhe, a China. Nos Estados Unidos e no Brasil, os lockdowns também geraram outros efeitos que afetaram desproporcionalmente os mais pobres. Escassez de produto e inflação. Ora, quem poderia imaginar, né, que reduzir a capacidade produtiva e estimular o consumo ao mesmo tempo com injeção de liquidez geraria inflação? A resposta? Qualquer estudante do segundo período de economia. Mas vocês sabem, a economia a gente vê depois. Agora que o depois chegou, é hora de você perguntar: quem paga a conta dos perdedores? Quem paga os custos econômicos e os sociais? Por exemplo, mortes por overdose nos Estados Unidos, de abril de 2020 a abril de 2021, aumentaram 28,5%. Segundo o CDC, quase 80 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos nesse período. Ora, quem poderia imaginar que as pessoas isoladas e arruinadas financeiramente se drogariam mais, não é mesmo? E eu poderia falar horas sobre os demais efeitos nocivos dos lockdowns, mas não é esse o ponto do vídeo. O ponto é o seguinte: estão aí todos os principais pontos da estratégia dominante das autoridades para lutarem com o coronavírus, demolidos um a um pela ciência. Eu ainda poderia fazer aqui um bônus relacionado às formas de tratamento do vírus, mas eu estou lidando aqui apenas com assuntos já incorporados ao mainstream da mídia nos Estados Unidos, e esse ainda não é um deles. O futuro dirá. Mas o que nos leva à pergunta: por que a ciência mudou? E há algumas respostas para isso. A primeira delas devia ser óbvia. A natureza da ciência é a mudança. Como diria o astrônomo Carl Sagan, a ciência é sobre uma forma de pensar e não sobre um corpo de conhecimentos. E é por isso, só por isso, que é necessário deixar que as pessoas discutam os temas, apresentem as suas teses e cheguem às suas conclusões, mesmo que equivocadas. É por isso que nenhuma estagiária de sovaco cabeludo do YouTube pode achar que tem o direito de censurar o presidente eleito de um país, do Brasil ou dos Estados Unidos, ou ninguém. É por isso que um jornalista não deve pedir que ninguém seja calado. A ciência avança apenas com a discussão. Há, sim, sempre dois lados. Há múltiplos lados. E com novos dados, vêm novas conclusões que se sobrepõem às antigas. Isso seria a ciência de verdade. Mas a ciência não explica tudo. Na verdade, explica até pouco. A política explica muito mais. Por um lado, existe a natureza de todos os políticos diante de uma crise. A população cobra que eles façam alguma coisa e eles adoram o poder de fazer mais e mais coisas. No meio de uma crise cujo pânico foi inflado pela mídia, o discurso de não há muito o que podemos fazer, esse não é um discurso muito popular. Vocês não vão ver políticos usando isso. Um povo apavorado pensa pouco em liberdade. E a maioria dos políticos agem como a mídia sinaliza que eles devem agir. Se eles agirem diferente, eles são massacrados. Se eles seguirem a cartilha, são aplaudidos. Muitas das evidências científicas que eu cito aqui já existiam. A mídia simplesmente fingia que não existiam e selecionava quais especialistas deviam ser ouvidos e quais deviam ser silenciados. Ora, só isso explica um blogueiro inexpressivo, um youtuber, se transformar no maior especialista do país em epidemiologia, o caso do Átila. E ai de quem resolvesse ouvir os especialistas errados. Não importa as suas credenciais científicas. E Joe Rogan, eu tô aqui falando com você. E se você quer saber quem manda na mídia, bom, daí eu não vou conseguir te explicar aqui e eu te sugiro que faça o meu curso, cujo link eu volto a te lembrar que está aqui na descrição e aqui embaixo do vídeo. Mas isso me leva a um outro ponto. O vírus foi politicamente conveniente para muita gente. Para a China, sem dúvida. Para as grandes empresas, sem dúvida. Para a mídia, sem dúvida. E para a esquerda? A eleição do insosso Joe Biden não seria possível sem os votos por correio, também muito mais suscetíveis à fraude, e aprovados graças às medidas extraordinárias decretadas de forma autoritária e ilegal por conta do emergência do Covid.
No Brasil, o vírus serviu para minar a popularidade do presidente Bolsonaro, paralisar completamente a sua agenda no Congresso e manter a população fora das ruas por um tempo, ao mesmo tempo que avançava a juristocracia no Brasil. Nunca, sob a desculpa da emergência do vírus e do monopólio da ciência, um grupo de burocratas não eleitos tiveram tanto poder sobre a sua vida. Ora, a Anvisa virou órgão legislador, vigilância sanitária dos estados, baixava portarias e etc., sem nenhum respeito ao processo legislativo e tudo entrava em vigor. O processo democrático foi pro saco. No mundo inteiro, o Estado ganhou poder e o povo perdeu. Ora, o Estado com mais poder é a tese central da esquerda. Mas então por que a ciência finalmente começou a mudar? Por que todos os veículos nos Estados Unidos começaram a falar no fim da pandemia? De novo, vejam o último vídeo que eu fiz. Por que a CNN mudou de posição em relação às máscaras? Por que estão reabrindo as escolas? Por que a Casa Branca resolveu fingir que lockdown sempre foram uma ideia do Trump? Por que eles estão retirando a obrigatoriedade de máscara em vários estados democratas e o próprio presidente Joe Biden está discutindo isso nacionalmente? Ele está sob pressão para fazer isso em nível federal. Eu repito, a mídia está falando a respeito. O que mudou? Eu respondo, as medidas anti-Covid se tornaram extremamente impopulares. Não colam mais. As pessoas perceberam o golpe e estão de saco cheio, tanto da Covid quanto dos avanços do governo. Nesse ano, há eleições para o Congresso americano e vários estados por aqui. E, senhores, as pesquisas mostram um desastre para os democratas. A popularidade do Biden está no chão e os democratas devem perder o controle da Casa, do Senado e de vários estados. A política, então, mudou mais do que a ciência. A mídia agora e os políticos de esquerda não têm alternativa a não ser mudar tudo o que diziam. Mas e no Brasil? Vejam a sinuca de bico que a mídia e a esquerda são a mesma coisa, veja a sinuca de bico que eles estão. Eles precisam da pandemia o máximo possível para desgastar o Bolsonaro até a sua eleição. No Brasil, a pandemia não pode acabar agora. Eles não podem mudar todas as suas posições e acabar dando razão para o Bolsonaro. Eles precisam desgastar o Bolsonaro. Porque, convenhamos, o Bolsonaro tinha razão na maioria das coisas referentes à pandemia. Não significa que ele não tenha dado uma bola fora ou outra, mas nesses pontos centrais, ele estava bem mais certo do que errado, bem mais certo do que a mídia, bem mais certo do que a ciência. Mas e agora? Seguem a mídia americana e a conveniência eleitoral de lá e dão razão ao Bolsonaro, ou continuam colocando todas as fichas em uma pandemia enquanto o mundo inteiro reabre? Eu tenho certeza que eles preferiam a segunda opção, mas está cada vez mais difícil de segurar. Enquanto todo o mal que foi feito, especialmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Como diria o gladiador Maximus Decimus Meridius, do Ridley Scott, nós teremos a nossa vingança, nessa vida ou na próxima. Por enquanto, eu finalizo esse vídeo com as próprias palavras do William Bonner naquele editorial. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer, com orgulho e honestidade, que fez de tudo, fez a sua parte e mais um pouco. Boa noite. Da Flórida, Paulo Figueiredo. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.